Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, queria dar boa noite a todos aqui. Meu nome é Gustavo Garrido, sou diretor de grupos de trabalho da Asbea e diretor da Arcscape, que é o meu escritório. E venho hoje aqui apresentar, como mediador, nosso Day by Day sobre responsabilidade civil dos arquitetos, como convidado principal aqui o Magno Weltz. Só lembrando que quando eu terminar, a gente vai deixar disponível para todos aí no canal do YouTube da Asbea São Paulo, tá? Essa é uma iniciativa da Asbea São Paulo. Então, aqui apresentando o Magnum, ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela mesma universidade, com ênfase em direito Civil e Empresarial, no tema Responsabilidade Civil do Arquiteto. Assessor especial de Assuntos Jurídicos e de Desburocratização na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. E também é professor e autor de Direito Público e Privado pela SAGAH, Soluções Educacionais Integradas. Tá certo? Bom, e junto aqui com a gente, pessoal, está também deixa eu pegar aqui, o Cristiano Paiva, que é vice-presidente da Target, com o qual a gente tem a parceria por acesso das normas técnicas, e também aqui o Márcio Lúlio, que é gerente comercial da Target também. Então, Magrão, queria passar a palavra para você, como combinado. Então, vamos ter aí 20 minutos a apresentação do Magnum, depois tem uma participação da Target, perguntas aqui das BEA e depois perguntas abertas. Então, Magnum, a palavra é sua. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos da Asbea pelo convite. Então, complementando as informações que o Gustavo trouxe acerca da minha pessoa, eu também fui consultor durante um tempo de um escritório chamado Wells Design, em parceria com meu próprio pai, que é arquiteto. E na época nós trabalhávamos justamente com a construção em sistemas construtivos inovadores, daí a curiosidade pelo tema, né, tanto da responsabilidade civil do arquiteto, quanto outros temas que são relacionados, então, ao direito civil aplicado aos arquitetos. Ah, Como parte, digamos assim, de uma extensão do assunto da responsabilidade civil, eu trouxe alguns elementos mais amplos, né, sobre o direito civil e o arquiteto, trazendo então noções de contratos e responsabilidade civil profissional, em que a ideia é que a responsabilidade civil ela é uma face da mesma moeda, então das obrigações que são positivas, chamadas então contratuais. Falando um pouquinho, dando um passo atrás e trazendo uma contextualização sobre o direito, ele é dividido principalmente em direito público e privado. E é muito comum haver algum tipo de confusão entre os princípios principais que regem esses ramos do direito. O direito público, que é aquele que restringe as atividades do Estado, principalmente, ele tem como um princípio geral principal a legalidade. Ou seja, para que o Estado ele possa agir, ou os entes estatais possam agir, tem que ter uma lei em sentido estrito, ou seja, que passe pela Casa Legislativa, seja o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, que dê a possibilidade, então, de ação para o ente estatal. Já no direito privado, que é aquele que regula as atividades de todos os cidadãos em relações entre eles mesmos, entre empresa e pessoas físicas, entre pessoas físicas e a pessoa física em alguns tipos de atividades do Estado, quando está atuando diretamente no mercado através de empresas públicas, as regras elas se dão um pouco diferentes, elas são construídas pelas partes. Ou seja, é possível que as pessoas envolvidas numa determinada relação, elas construam essas normas. E normalmente isso se dá através dos contratos. Por isso, então, os contratos e a responsabilidade civil fazem parte desse sistema. A parte contratual como uma parte positiva, em que as partes constroem as normas para poder se relacionar,
e a responsabilidade civil como um pano de fundo que traz responsabilidade sobre ações negativas que ocorram dentro dessas relações, sejam contratuais ou extracontratuais, né? Relações que se têm sem um instrumento contratual de fundo, mas que ocorrem na prática. Então, o direito contratual, para que ele serve? Ele serve para resguardar relações. E que relações são essas? São relações de qualquer tipo, de natureza. Relações familiares, relações comerciais. No caso, quando a gente fala de relações envolvendo um profissional da arquitetura, a gente está falando normalmente de um contrato de trabalho, uma prestação de serviço, algum tipo de relação que tem intuito de lucratividade para uma parte e a recebimento de algum tipo de serviço ou mesmo um elemento concreto de um prédio ou uma reforma por parte do cliente. Então, nós temos três fases importantes então nessas relações contratuais. O chamado pré-contrato, que são os atos negociais anteriores ao contrato, em que é realizada uma promessa de execução, ou seja, a demonstração de um orçamento que gera algum tipo de expectativa, a partir de apresentação de um cronograma e disponibilidade de condições de execução de uma determinada obra ou mesmo de um projeto. E a outra parte, então, ela começa a juntar dinheiro ou recolher documentos necessários para que haja execução desse serviço. E a partir da juntada de todos esses elementos que vai ser, então, assinado o contrato propriamente dito, que é ele que vai resguardar essa relação durante toda a execução, então, desse serviço a ser prestado. Então, após a realização da formalização da relação bilateral de prestação de serviços, né, ou seja, a assinatura do papel ou mesmo um acordo, não escrito, mas ele é verbalizado entre as duas partes que manifestam essas vontades que se juntam para formar uma relação, a gente passa a falar de uma fase contratual. E a fase pós-contratual, ela trata exatamente da responsabilidade ou, enfim, qualquer tipo de garantia relacionada a patologias posteriores, seja ela de projeto, ou seja ela de execução de obra ou, eventualmente, de produto, e uma responsabilidade extracontratual que ela independe dos dispositivos do contrato, né? O contrato ele pode não ter uma garantia ou pode não ter a previsão de uma responsabilidade extensiva ao longo do tempo, mas a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil eles trazem elementos de responsabilidade que extrapolam o contrato. Ou seja, se eu causo dano a alguém por uma atividade culposa, ou seja, porque eu negligenciei algum tipo de necessidade de cuidado profissional, seja na concepção do projeto, ou seja no acompanhamento de uma obra, ou seja no acabamento do produto final, dependendo da minha posição, se eu sou o profissional arquiteto, escritório de arquitetura, incorporadora, ou, enfim, algum tipo de agente que está envolvido nesse mercado de construção, eu estou sujeito a regras que vão de acordo com a minha posição dentro desse universo. Quanto maior o meu envolvimento, maior a minha responsabilidade. E elas vão estar tanto nas regras do contrato, como nas regras, então, dessas legislações de responsabilidade. Seja pela qualidade do produto ofertado, né? Seja por fatos ocorridos por um tipo de defeito ou ocasião de algum acidente relacionado à não observância de alguma norma técnica, por exemplo. E a possibilidade, então, de responsabilidade pura e simplesmente por colocar um produto ou uma solução inovadora no mundo, que é a chamada teoria do risco. Então, o contrato ele tem a seguinte importância principal: é a definição das regras de relacionamento, seja de trabalho, estrutura organizacional, com definição de competências e que vão ser importantes depois para uma eventual responsabilidade, e a definição, então, da prestação de serviços, qual o tipo de serviço que vai ser ofertado, como vai ser ofertado e qual o tipo de desdobramento desse serviço. E a gente tem a possibilidade, então, dos chamados contratos completos e chamados contratos incompletos. A ideia da teoria do contrato completo é que
Em uma situação ideal, as partes teriam a possibilidade de prever todos os riscos e todas as possibilidades de discussão dentro de uma relação. Mas nós sabemos que isso não é possível porque os custos de transação eles são muito elevados. É muito caro você prever todas as possibilidades e hipóteses dentro de uma relação contratual, por mais que você seja expert na área. Então, por isso que nós temos as possibilidades de adjetivação do contrato e de uso de cláusulas mais abertas para depois irem se regulando ao longo da relação. A responsabilidade civil, propriamente dita, ela é a contrapartida, então. Ela vem de um brocardo latino chamado Nemelen Ledere, em que há uma limitação da ação de uma pessoa até a extensão de que ela cause um dano a outrem. Ou seja, ninguém deve lesar a outra pessoa. É isso que quer dizer esse brocardo romano. Essa responsabilidade é limitada ao patrimônio de quem cometeu o dano e ela tem uma compensação limitada à extensão do dano ocasionado. Importante ressaltar que existe um outro filtro, que é o filtro de culpabilidade. A pessoa só vai responder na medida em que ela é culpada por isso. Ou quando existe a intervenção da teoria do risco, ou seja, quando eu estou botando o produto, quando eu tenho uma posição diferenciada no mercado, tanto em relação à inovação da solução apresentada, quanto à minha situação de pessoa jurídica, isso pode levar a uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, o fato de eu estar aproveitando, o chamado risco-proveito, do mercado me gera uma responsabilidade, e o fato de eu estar criando soluções inovadoras, ela também me traz uma responsabilidade especial. Por isso que é importante, por exemplo, o manual de experiência do usuário, para que ele saiba lidar com soluções inovadoras quando eu estou colocando algo inovador, porque a minha responsabilidade ela é especial em relação ao mercado, em se tratando de um sistema inovador, por exemplo. O profissional liberal como fornecedor pessoa física. Quando eu estou lidando diretamente com o consumidor, mas eu estou na condição de projetista, acompanhando uma obra ou executando essa obra, mas na condição, então, de prestador de serviços, pessoa física, há uma responsabilidade pessoalizada, ou seja, subjetiva do profissional, que ela é especial justamente para proteger, né, a pessoa que está atuando sozinha, limitando, então, essa responsabilidade aos casos de culpa, negligência, imperícia e imprudência. Já quando eu estou falando de um escritório, fornecedor pessoa jurídica, normalmente o seu próprio Código de Defesa do Consumidor ele vai nos levar, em relação à qualidade do produto ou serviço ofertado, uma responsabilização objetiva, ou seja, independentemente da culpa. Isso faz com ser parte de uma pressuposição que aquele que está dentro de uma pessoa jurídica, ele tem mais condições de aferir os riscos envolvidos na relação. Muito embora nós sabemos que, né, hoje em dia o mercado ele comporta a MEI, que é uma pessoa jurídica pessoal, em que há uma confusão, então, entre essas possibilidades, né, de efetivo privilégio em relação à previsão de riscos e a atuação de um profissional que hoje ele usa um CNPJ por necessidade de mercado mesmo, para cortar custos trabalhistas. Então, é um ponto de reflexão sobre a legislação atual. Em relação à responsabilidade, existem dois tipos de cadeia de responsabilidade, que são a responsabilidade solidária e subsidiária, enquanto que a solidária quer dizer que todos aqueles envolvidos numa cadeia de responsabilidade, eles respondem de maneira total pelo dano, ou seja, quando eu tenho uma cadeia de fornecimento, normalmente quando se trata de uma incorporadora em relação a outros fornecedores de partes desse empreendimento, eu vou ter uma responsabilidade integral de cada parte, ou seja, cada um pode responder pelo total do dano e vai ter que chamar os outros para regressivamente responder pela sua responsabilidade. Em relação à responsabilidade subsidiária, não. Há uma trava natural entre os partícipes dessa responsabilidade em que você vai limitando, então, quem pode ser chamado ou não para um processo para responder correspondente, então, à extensão da contribuição para o eventual dano.
Tipos de empresa e diluição de riscos. Então, a partir inclusive das conversas que eu tive com o Gustavo anteriormente, nós temos diferentes tipos de empresas que têm diferentes tipos de proteção em relação a riscos, né? Enquanto nós temos a MEI, que é o tipo menos protetivo em relação a riscos, porque você é uma pessoa física, mas está revestida de um CNPJ, então você tem uma presunção de responsabilidade mais objetiva, muito embora você seja uma pessoa isolada. Nesse caso, né, tem que haver uma adequação desse tipo de pressuposto na defesa de cada caso pela pessoa, para descaracterizar a questão da pessoa jurídica por haver uma confusão entre a MEI e o CNPJ, que na verdade seria a ideia de responsabilizar especialmente quem está em grupo e não quem está isolado. Você tem a situação da microempresa, que você tem poucas pessoas, ainda assim insuficiente para você ter uma condição especial de previsão de riscos. Você tem a sociedade limitada, que ela por si só. Por que há essa responsabilidade especial objetiva para a empresa? Justamente porque a sociedade limitada ela é limitada ao patrimônio da empresa. É daí que decorre esse tipo de responsabilização especial. Porque os sócios eles estão protegidos em relação ao seu CPF, quando o CNPJ ele está revestido de um capital social que ele é integralizado e, portanto, ele limita a responsabilidade daquele tipo de sociedade. E, por último, nós temos ali a sociedade anônima, que aí pulveriza os riscos, né, a partir da emissão de ações para o mercado e que faz com que a responsabilidade ela seja igualmente pulverizada, porque você tem, inclusive, a possibilidade de emissão de novas ações para você cobrir algum tipo de risco desse tipo de empresas. Então, é o tipo de empresa que tem um menor risco associado à responsabilidade por recursos financeiros mesmo. Em termos de matéria de defesa para a responsabilidade civil dos arquitetos, nós temos a possibilidade de repúdio a RRT expedida, ou seja, essa antiga anotação de responsabilidade técnica, ela pode ser impugnada frente ao CAL, no caso, hoje em dia, que na medida que, por exemplo, um arquiteto ele é projetista e não acompanhou a obra, e a patologia ela é em relação à obra. Então, o interessante é que se retire, né, a RT o quanto possível quando você não está acompanhando a obra, para que seja excluída a sua responsabilidade perante a terceiros. Porque tudo que está registrado, né, é oponível em relação a terceiras partes que não estão envolvidas naquela relação inicial entre cliente e o prestador de serviço. Por exemplo, eu trabalho para uma incorporadora que tem diversos prestadores de serviços, eu sou responsável pela concepção do projeto, porém há um outro arquiteto que é responsável pela qualidade da obra em si. E o acidente acontece em relação aos compradores das unidades de imóvel, e no final das contas a perícia ela decide que o problema foi de execução da obra. Mas como eu estou dentro daquela relação de responsabilidade técnica, ainda estou com a anotação, eu estou dentro de uma cadeia de responsabilidade. E posso ser chamado, inclusive, até eu comprovar que não fui eu o responsável pela patologia que gerou um acidente. Por isso é importante ter esse cuidado, então, com o tipo de registro que você tem enquanto profissional. Repúdio em relação às modificações de obras realizadas na execução. Então, se a execução ela não está correspondendo ao projeto, eu como projetista autor, eu posso repudiar essas modificações de maneira escrita, tentar registrar esse tipo de impugnação, para que num futuro processo eu esteja resguardado em relação a essas modificações. Depois tem algumas questões de estado de necessidade, quando eu tenho que prevenir algum tipo de acidente específico causando algum tipo de patologia maior, enfim, esse tipo de questão pode ser uma matéria de defesa em relação ao cliente, eventualmente. Exercício regular de direito, quando há uma intervenção na obra por autoridade e é necessário o uso de técnicas previstas em normativas a despeito de algum tipo de exigência do cliente.
eu estou resguardado porque eu sou obrigado a respeitar essas normas por uma questão de qualidade legal do produto e não mais uma qualidade esperada do cliente de acordo com as suas convicções pessoais. A culpa de terceiros, né, quando há uma intervenção irregular na execução ou na observação de recomendações técnicas por parte de outros colaboradores, que podem ser chamados, então, para sua responsabilidade individual. A culpa exclusiva da vítima, quando há uma intervenção irregular na execução pelo próprio cliente, ou, enfim, pela própria vítima do acidente, ao, por exemplo, utilizar algum tipo de estrutura imprópria para escalar na tentativa de acessar alguma varanda ou buscar algum tipo, reparar uma antena, por exemplo, utilizar algum tipo de calha para acessar alguma área indevidamente. Enfim, ela se coloca em situação de risco a despeito da utilidade daquele tipo de parte da obra, né? O chamado fortuito interno, que é uma ação indevida dentro da equipe, por exemplo, alguém boicota, né, ou faz uma sabotagem dentro de uma equipe de obra, ou mesmo dentro do projeto, né, a pessoa está insatisfeita com a relação de trabalho e acaba causando algum tipo de patologia propositalmente para sabotar, enfim, o ambiente de trabalho. Esse tipo de ação ela pode ser excluída, então, da responsabilidade dos pares. E o fortuito externo, que é a questão da força maior, ou uma ação imprevisível do clima, ou da geografia local, que acaba mudando as características, então, estudadas e que gera algum tipo de acidente. Por exemplo, é realizado um prédio em uma situação geográfica que tem exploração de jazidas de petróleo, e que depois há um buraco embaixo do prédio. Bom, a culpa não é da incorporadora, da empreiteira, ou mesmo do projetista. Simplesmente ocorreu algum fenômeno que escapa, né, à previsibilidade do profissional. E a questão da decadência é transcorrido a vida útil do projeto. Por exemplo, quando você pega o conceito de garantia do Código de Defesa do Consumidor, aliado à norma de desempenho em edificações, que fala sobre a vida útil do projeto e traz um limite temporal para a vida útil de projetos de determinadas características. Bom, esse é o conteúdo que eu trouxe para a parte expositiva, então, da nossa conversa. E eu fico à disposição, então, para questionamentos e curiosidades em relação ao tema. Legal, Magno. Obrigado aí pela sua exposição. A gente agora, pessoal, nós vamos agora seguir aqui com o pessoal da Target, com o Cristiano. Acho que a ideia, gente, assim, toda essa esfera, uma coisa que a gente vai percebendo é que muita coisa que está escrita na legislação diz respeito à questão da consequência na obra, né? Mas muito pouco se fala da questão do projeto. Eu acho que nesse papel, a questão das normas técnicas é importantíssima, porque ela passa a ser um parâmetro que hoje tem força legal e que ajuda a nos proteger, né, de várias dessas questões aí que o Magnum colocou para a gente. Queria então chamar o Cristiano. Cristiano, você pode dar uma palavrinha para a gente entender um pouquinho na questão das normas técnicas e como que aí a Target a plataforma Target ajuda a gente nesse emaranhado de regulamentação que temos, né? Legal, legal. Obrigado aí pela possibilidade de participar hoje aqui. Boa noite a todos. É o seguinte, eu até gostei bastante do que eu vi aí do Magno, que segue um pouco na mesma linha. Ele falou de uma série de coisas, falou de áreas de que pode acontecer aqui, responsabilidade dali, artigo do CDC tal, número tal, número tal. E é exatamente isso, a gente fica focando muito nesses detalhes que ele disse, mas a gente esquece um pouco da parte técnica, que o Gustavo acabou de falar. No passado, isso é uma coisa que já faz uns anos que está pegando beleza, firme, mas no passado, aqui no Brasil principalmente, a gente tinha uma
como é que a gente podia falar? O povo não dava muita atenção à norma técnica. Já faz uns 20 anos que o negócio começou a mudar, e graças a Deus hoje está bem diferente. E isso pode salvar sua pele, como o Magno estava falando aí, um monte de pepino que podia acontecer. Porque a gente fica preocupado com uma série de coisas na obra, como vai fazer, como não, aquilo que ele acabou de mostrar, mas a gente esquece lá da base, lá da parte técnica. O que usar, como usar, onde eu vou usar. Sempre lembrando que a norma técnica, ela é elaborada, isso aí eu até já combinei com o Gustavo, a gente vai fazer uma outra live depois, um pouco mais específica da normalização. É que eu só tenho agora 4 minutos para falar, porque era 5, né? E depois o Márcio tem que entrar, e é muito detalhe. Mas acreditem em mim. Hoje, a norma técnica está sendo usada como base em perícias de praticamente tudo. Aconteceu um acidente, um incidente, alguma coisa, não queremos saber. Primeira coisa que o judiciário faz é, perito, como o Magno disse, vai lá e verifica se já atendeu às regras. Quando eu falo regras, não é só norma, não, tem uma série delas. Mas uma delas é a norma técnica. E ai de vocês se não seguiu, porque para ali. E já sabemos quem é o responsável. Vários fatos ocorreram no Brasil de uns anos para cá, muitos deles, inclusive, ficam na memória, né? Né, Magno? Aí na sua terra aconteceu um muito desagradável, que foi aquela boate que pegou fogo. Eu não sei de todo o caso, mas eu sei um pouco da parte que se referia à parte de segurança, normas técnicas de segurança, né? Que não estavam implementadas naquela obra. Eu não sei quem fez, como fez, não sei nada dessa parte. Mas isso chamou a atenção. Então, nós aqui da Target, a gente acabou desenvolvendo ao longo dos anos, né? A Target tem quase 30 anos de existência, sistemas para justamente facilitar a vida de vocês. Fazer com que vocês tenham a informação, a norma, a hora que precisar. Seja na internet ou app. E é isso que o Márcio vai mostrar já já, tá? Daqui a 2 minutinhos. Essa nossa parceria que temos aqui com a Asbeia dá para vocês aí uma boa chance de vocês acabarem com esse pesadelo, né, de não ter, eu não sei onde é que eu vou, como é que eu faço. Está tudo na mão. É muito simples e fácil. E o Magno falou do artigo 14, do artigo 18, 20, 21 lá do CDC. Alguém aí já leu o artigo 39 dele? Lá do CDC? Lá no seu inciso 8º. É muito claro. Lá diz que tudo no Brasil, quando eu estou falando de Brasil, qualquer produto ou serviço, no nosso caso aqui, serviço, que for colocado no mercado de consumo, não interessa por quem, pessoa física ou jurídica, é obrigatório adotar as normas técnicas que são provenientes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Está lá, é esse o artigo 39. Então, a gente tem que parar de tentar resolver as coisas da cabeça ou da ideia de alguém e checar se realmente aquilo está de acordo com as regras, com a norma técnica. Tá? Esse assunto, como eu disse, é um assunto muito bacana, muito extenso, muito legal. Eu tenho muita coisa para mostrar, mas não é o caso agora. E vocês vão se surpreender como é que funciona. Até porque hoje muita gente tem dúvida de saber como que a norma nasce, quem é que escreve, quem aprova, quem muda. Isso tudo eu vou deixar para a próxima. Tá legal? Tá joia, Gustavo? Vamos ficar por aqui? Vamos. Vocês vão mostrar agora essa questão ou vamos seguir com as perguntas? O Márcio vai entrar agora nos 5 minutinhos dele. Vamos lá então, Márcio. Tem 5, ele também tem. E ele vai entrar agora e vai mostrar para vocês. Obrigado, Cristiano. Vamos lá, Márcio. Perfeito. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Magno, pela atenção aí de todos. Boa noite a todos. Meu nome é Márcio, sou gerente comercial aqui da Target e vou falar rapidamente aí sobre a nossa parceria com a Asbeia. Desde 2021, desde junho de 2021, nós, Target, celebramos esse contrato, essa parceria com a Asbeia para levar facilidade no acesso às normas técnicas para todos os associados aí da associação, né?
Pois bem, nós hoje, como o Cristiano bem falou, somos a empresa líder do mercado que fornecemos o acesso a normas técnicas dentro de plataformas digitais, né? Então, a Target, ela vem ao longo desses mais de 28 anos desenvolvendo o seu trabalho, né? E disponibilizamos ao mercado sistemas que ajudam vocês, profissionais da área técnica, a terem as normas literalmente na palma da mão hoje em dia, né? Então eu vou mostrar bem rapidamente aí um pouquinho da nossa plataforma, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que todos estão vendo agora, né? Bom, então, desde 2021, Target e Asbeia firmaram esse contrato que permite que vocês tenham acesso não a uma norma, mas a todas as normas técnicas do catálogo ABNT, para que vocês acessem quando e onde quiserem, tá? Por meio da nossa plataforma Target Normas, que vocês estão vendo aí na tela, vocês terão acesso às mais de 18 mil normas brasileiras e Mercosul, sempre atualizadas, todas monitoradas aí pela Target, para que vocês tenham esse acesso de um jeito simples e descomplicado aí, né? Pois bem, a nossa parceria que firmamos com a Asbeia permite que vocês, todos associados, tenham qualquer tipo de plano de assinatura, que eu já vou falar em seguida, com 50% de desconto no preço de catálogo, tá? Então, nós trabalhamos hoje com pacotes, desde planos para pessoa física, como para pessoa jurídica, e vocês aí, por serem associados às Asbeia, contam com esse benefício incrível aí, ó, que está na tela para vocês. Todos que assinarem com o cupom ASBEIA-SP ganham 50% de desconto nos planos de assinatura Target Normas, tá? E como de fato funciona o acesso? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou entrar aqui com a minha conta, como eu tenho já o meu login aqui de pessoa física. É muito simples, pessoal. É o nosso Google de normas técnicas. Então, por aqui, vocês podem muito bem fazer a pesquisa por qualquer norma de interesse. Coloquei aqui um termo qualquer, ó, piscina, e vou buscar. E vejam, aqui nós já retornamos aqui todas as normas ligadas à piscina que estão disponíveis hoje no catálogo ABNT. Por ser assinante, vocês poderão visualizar online todas as normas sempre atualizadas, como é o caso aí, ó, que está na tela para vocês. Tá? Então, a NBR 10339, publicada em 2018, piscinas, projetos de execução e manutenção. Tá? Então, esse é o formato de acesso que vocês terão junto à Target nessa parceria que firmamos com a Asbeia, tá? Podendo acessar qualquer norma de interesse, bem como, se vocês precisarem fazer o download ou impressão de determinadas normas, vocês também terão descontos que chegam a até 90% no preço de catálogo ABNT. Tá? Então, esse é um benefício que também vocês terão caso precisem comprar ainda as normas para ter aí para download, impressão, para usar fora da plataforma, tá? Então, nesse meu exemplo aqui na tela, tenho na 10339, 25% de desconto. Então, os descontos chegam a até 90%, perfeito? Vocês podem fazer o acesso tanto pela web, como também, olha que legal, nós em 2021 lançamos o primeiro e único aplicativo de normas técnicas do mundo. Então, essa inovação vai chegar a todos vocês aí que precisam ter acesso em campo às normas, podendo acessar quando e onde quiserem, com recursos aí de acessibilidade, acesso offline às normas, também tem esse recurso muito bacana que permite que vocês baixem para o aplicativo de vocês as normas e possam acessá-las mesmo sem conexão com a internet, tá? Então, tem vários recursos inovadores que nós criamos e queremos que vocês terão esse acesso aí também dentro desse convênio que firmamos com a Asbeia, tá? Bom, rapidamente também sobre os formatos, os planos de assinatura, para não perder muito tempo aqui, vou sair aqui da minha conta. O acesso é muito simples, é só vocês entrarem aí depois no normas.com.br ou buscar no Google Target Normas, dá na mesma. Vocês terão essa seção aqui logo acima, seja um cliente Prime, e por aqui vocês terão todos os planos, né, que nós oferecemos para pessoa física e pessoa jurídica. A diferença de um para outro é que aqui é por CPF, acesso individual, e por aqui pessoa jurídica, onde no escritório de vocês podem compartilhar com até 10 pessoas para que acessem simultaneamente a plataforma de normas, tá? Além disso, logo aqui nesse descritivo, logo abaixo, nós temos aqui todas as vantagens que vocês terão
terão, ao assinar aqui a nossa plataforma, como a visualização digital das mais de 18 mil normas, descontos, como eu falei, de até 90% para downloads, artigos, matérias, tudo sobre o mundo da normalização aí, sempre na palma da mão de vocês. Legal? Então, dentro desse tempo aí que nos foi disponibilizado, era essa mensagem que eu queria passar a todos vocês. Muito obrigado. Estou à disposição caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Legal, Márcio. Legal, Cristiano. Obrigado aí por apresentar. Pode tirar a tela que agora a gente... Pronto. Maravilha. Bom, gente, agora eu esqueci de falar que a gente tem aqui na Asbea um grupo de trabalho de contratos que era um grupo somente da Asbea São Paulo, mas que agora nós temos um grupo nacional com representantes de vários outros estados, cada um com o seu grupo, e que a gente levantou nesse grupo algumas perguntas. Não vai dar tempo de fazer todas, mas eu vou separar aqui eu vou até colocar meu tempo aqui, que eu tenho também 20 minutinhos para a gente fazer essa parte de perguntas e depois abrir perguntas dos participantes, tá? Então vamos lá, Magnum. Queria começar aqui fazendo uma primeira pergunta para você aqui. Bom, eu li, né, no seu trabalho e que você diz lá que o profissional que não possui conhecimentos suficientes, eu digo no caso aqui de projetista, né, de arquitetos, de arquitetura, né? Então, profissional que não possui conhecimentos suficientes e que causa dano pode ser responsabilizado por imperícia ou negligência. Atualmente, pela lei do CAL, quando você recebe o diploma, o formado, né, a pessoa que se forma é habilitada a exercer todo aquele rol de atribuições legais que está na lei do CAL. Mas tendo em vista também essa abrangência e complexidade de cada uma dessas atribuições, essa situação não se torna um pouco perigosa para o recém-formado e para a sociedade também, para o exercício da profissão como um todo? E eu queria saber o que você acha, qual o papel do CAL, qual o papel do CAL nessa situação, no seu entendimento? Muito bem. Sim, qualquer tipo de profissional formado em determinada carreira, ele vai ter um rol de atribuições, né, que ele sai da faculdade habilitado para fazer. Mas nós sabemos que na prática, né, cada tipo de atividade, ela exige algum esforço a mais do profissional para que tenha um conhecimento específico de cada atividade, né? Como a gente estava vendo ali nas normas técnicas. Se eu quero trabalhar com piscina, eu tenho que ter acesso a essas normas específicas de piscina, porque por mais que eu esteja habilitado a fazer um projeto envolvendo piscina, eu posso cometer algum tipo de gafe só por uma questão conceitual ou de estética e que pode me levar a algum tipo de acidente na hora de implantar o projeto, algum tipo de incompatibilidade entre a teoria e o conceito daquele projeto em relação à execução técnica, né, daquele tipo de objeto. Então, se eu vou utilizar ladrilhos, ou se eu vou utilizar azulejos, ou se eu vou utilizar concreto armado, qualquer tipo de sistema construtivo, né, ele tem as suas especificidades e tem um conjunto, né, de características que eu tenho que levar em conta, além da simples concepção, digamos assim, daquele projeto. Então, muitas vezes cabe ao profissional tanto se relacionar com outros profissionais, né, que para deter esse tipo de conhecimento de forma facilitada, seja pela delegação de algum tipo de competência a algum profissional mais habilitado, alguma empresa que seja habilitada, né, para deter esse tipo de conhecimento técnico, seja se capacitando, e daí pode ser uma das atuações do CAL, né, oferecendo algum tipo de capacitação voltados a diferentes áreas para que esse profissional possa se capacitar. Ações como essa que as BES está fazendo, né, ter algum tipo de parceria com empresas que ofertam, então um acesso facilitado a normas técnicas é uma maneira de diminuir esse tipo de assimetria de informação. E a própria cobrança, né, de algum tipo de melhoria contínua desse profissional, eventualmente buscando a reciclagem de alguns profissionais mais antigos em relação a normas mais contemporâneas, ou algum tipo de situação em que a pessoa pode acabar ficando
atrofiada, digamos assim, na sua profissão se ela está algum tempo sem se capacitar. Então, acho que a atuação do conselho ela pode ser tanto orientativa, né, nesse sentido de chamar profissionais para se capacitarem de maneira contínua, né, e de maneira direcionada onde elas estão atuando, e as associações de classe, né, como a ASBEA faz, facilitando então esse acesso ao conhecimento, criando grupos de trabalho específicos para determinadas áreas e facilitando então essa possibilidade de diminuir o risco do próprio profissional, porque Sim. a ignorância ela é arriscada, né? Se você não usar Sim. conhecimento Não, específico, a tua eu acho que prerrogativa legal, você está sujeito, né, a incorrer em problemas não só para si como para os outros, né, que você está atendendo. sim. Acho que essa pergunta ela veio num sentido assim de se pega outros países, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, só para citar alguns, o profissional ele não sai já podendo fazer um prédio de 50 andares, né? Ele tem instâncias, né, que ele vai adquirindo conforme o tempo, como se fosse uma residência médica, né? Mas eu queria saber se, assim, sendo o papel do CAL a proteção da sociedade contra a má atuação da profissão dos profissionais, acho que seria essa é uma conversa importante, né, a se colocar perante o CAL, porque, assim, poxa, se o próprio conselho trata disso, poderia ter alguma não sei se somente a questão do treinamento, da orientação, né? Não sei, acho que foi nesse sentido a pergunta, né? Claro, em relação ao direito comparado, se há restrições de ordem legal à atuação de profissionais de acordo com a sua senioridade, e se o conselho assim entende que é algo que pode beneficiar o mercado, é algo que se pode fazer algum tipo de pressão junto às casas legislativas que são competentes para fazer esse tipo de regra. Agora, eu particularmente sou liberal de orientação político-jurídica, né? Então, eu acredito que a liberdade e a igualdade elas estão aí para trazer consigo a responsabilidade do profissional. Então, acho que é muito mais importante você fazer com que o profissional atue de maneira adequada, independente da sua senioridade, do que trazer barreiras de entrada, né, para aquele profissional. Eu acho que um estímulo para que o profissional em início de carreira atue de forma conjunta em escritórios ou agremiações que permitam esse contato com profissionais com maior senioridade, ele pode ser mais efetivo do que às vezes uma barreira de entrada em relação a faixas, né, de idade ou enfim, ou de anos de atuação na carreira. Mas isso é uma opinião pessoal. Não, perfeito. Acho que essa que é a ideia. Eu queria já aproveitar aqui, a Adriana, ela levantou a mão. Adri, você quer fazer alguma complementação? Eu quero fazer uma pergunta, Gustavo, que é uma coisa que sempre eu tenho dúvida. Juridicamente, a gente assina os projetos enquanto escritório, né? Então, assim, tá lá a proprietária e tá lá LE Arquitetos, no meu caso. Mas a gente sabe que cada projeto, hoje, cada vez mais, eles estão super complexos, e aí você tem outras mãos. Então, você tem consultor de acessibilidade, você tem consultor de bombeiro, tem N consultores que não assinam isso perante a prefeitura. Como que a gente consegue se resguardar? Existe um tipo de resguardo em relação a esse ponto? Porque no final das contas, tá lá, autor do projeto, LE Arquitetos. Como que fica isso? Aí entra exatamente a importância, né, dos contratos. Quando eu tenho uma lacuna legal, né, e que ela me leva a presunção equivocada de que somente aquele escritório, somente aquele profissional ele assina, né, aquele projeto, e você tem, na verdade, um universo de pessoas e agentes envolvidos naquele projeto, cabe à pessoa que está organizando, digamos assim, o projeto, mapear, então, essas competências e responsabilidades.
Isso pode ser feito de maneira contratual, fazendo um contrato, né, a partir dos contratos realizados para que essas pessoas integrem o projeto, ou eventualmente utilizar o próprio Revit, né, que é um sistema integrador desse tipo de pessoas como um identificador, mas ao final colocando todos esses envolvidos que estão, né, compondo o projeto em uma carta de responsabilidade, eventualmente identificando, né, a quota parte de cada um, até para que se sintam confortáveis em fazê-lo, né, é uma maneira de se resguardar em relação a essa distribuição de responsabilidades. A organização ela é fundamental para que você possa ter a responsabilidade adequada, né, pois se você não tem um mapeamento de toda a produção envolvida, você acaba perdendo, né, a possibilidade, inclusive, de regresso em relação a... Isso acho que é uma coisa importante, né? Até que a Adriana citou, porque, em geral, quem faz a contratação desses consultores é o nosso cliente, é o incorporador, não é a gente, né? Então, eu entendo muito bem o que ela disse, porque às vezes a gente é forçado a ir para uma solução que às vezes a gente não concorda, porque a gente tem um outro entendimento, mas que o consultor fala, não, é assim que tem que ser feito. Então, você acha que nesse caso a gente tem que fazer um contrato, por mais que ele esteja sendo contratado pelo nosso contratante, a gente tem que fazer diretamente contrato com ele, alguma coisa assim? Não, no caso assim, se você é contratado de uma empresa que está fazendo essa gerência, né, essa gestão dos envolvidos, o importante é que você solicite informações ao contratante, né, para que você tenha um mapa, digamos assim, dos envolvidos, porque, na verdade, a documentação eles têm. Então, quem é responsável por fornecer a informação são eles. Né? O importante para você se resguardar enquanto profissional é ter acesso à informação, né? Você solicitar, então, um mapeamento dessa equipe para que você tenha algum tipo de controle. Claro que na hora de você se relacionar muito mais, você vai pedir um acesso para comunicação, algum tipo de outra questão de ordem técnica, para não ofender, digamos assim, suscetibilidades, mas no fundo você precisa, né, desse mapeamento também para se resguardar em termos de responsabilidade. Então, é fundamental que você tenha algum tipo de voz ativa, né, na hora de negociar com o seu cliente, não no sentido de você controlar o processo, né? Se você não tem controle do processo, não tem problema. Então, muitas vezes é uma questão de vontade, né, dessa outra parte que está contratando, mas é importante que você tenha, então, pelo menos o acesso à informação, né, uma cópia desses contratos, algum tipo de acesso, então, a esses elementos. Isso pode ser, inclusive, parte do contrato que você está pactuando, né? Não necessariamente o controle, mas o acesso, né, aos documentos. Gustavo, posso fazer um comentário sobre essa questão? Pode, claro, por favor. Uma coisa que às vezes a gente já conseguiu colocar em algum contrato, no nosso contrato com o cliente, né, nosso contrato de projeto com o cliente, incorporador ou construtora, colocar no nosso contrato que as questões relativas a determinadas normas, talvez acessibilidade ou norma de desempenho ou norma de bombeiro, são de responsabilidade de tal consultoria, né? Daí no nosso contrato com o cliente fica registrada pelo menos uma divisão de responsabilidade. A gente sabe que tem a nossa responsabilidade, a gente não consegue se eximir da responsabilidade de atendimento à norma de acessibilidade, por exemplo, mas registrar no nosso contrato com o cliente que existe um outro participante responsável pelas definições e atendimento à norma, né? Não seria um contrato com o consultor, é o nosso contrato com o cliente. Nesse contrato com o cliente, registrar que existe um outro responsável por esse item, né? Exato, é fundamental você ter a possibilidade de limitar a sua responsabilidade, né? Isso pode ser feito identificando as pessoas que estão envolvidas, né, que existe um outro profissional envolvido, ou delimitando até onde vai a sua atuação, né, que é uma maneira ao contrário do senso de você construir. Se você não tem acesso, né, a todos os envolvidos, você dizer, olha, estou envolvido até aqui, não estou envolvido em tais itens deste projeto, né, porque às vezes eu não sei quem é responsável, mas eu sei o que eu não estou fazendo.
E isso eu posso mapear e também esclarecer no documento. Poxa, legal. Acho que, assim, o segredo, no final das contas, é uma matriz de responsabilidades clara, né, entre todos os participantes, né? Bom, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta. No seu trabalho, Magnum, você fala aqui que a questão que confunde-se com a própria origem da arquitetura moderna, o conceito de experimentação e assunção de riscos, né? A gente lembra aí dos primeiros experimentos com concreto armado, com abóbodas, Niemeyer, Le Corbusier. Todos esses caras se aventuraram, né, por caminhos que ninguém tinha trilhado antes, né? E por outro lado, a gente tem a questão da norma de desempenho, né? Em que medida, no seu entender, existe algum conflito entre a questão da norma de desempenho e o ofício da arquitetura dentro desse conceito de experimentação mesmo, né? Perfeito. Esse é um tema bem sensível, na verdade, né? Por um lado, você tem uma regulamentação, que ela é, digamos assim, Até é legal você explicar a questão da norma de desempenho, como que, né, só o pessoal, que eu já li, mas o pessoal não leu, né, só trabalho. gerais, né? Porque, enfim, é uma norma extensa, né? Quem quiser ler pode acessar o sistema da Target, já fazendo um merchan para os colegas. Ela é uma norma que ela traz requisitos mínimos, né, para cada tipo de sistema construtivo, e ela atrela sistemas construtivos inovadores a justamente a expedição de um relatório, né, de uma entidade certificadora, que seria um instituto de certificação técnica. Um exemplo que tem aqui é da Unicinos do ITT Performance. Então, você tem que ter uma inovação com um pouco mais de critério, né? Você tem a liberdade de fazer algum tipo de experimentação, mas você tem que comprovar que esse sistema ele atende essas normas mínimas de desempenho, que ele vai atender a vida útil prevista para aquele determinado sistema construtivo, que ele tenha sistema de impacto, vai aguentar algum tipo de impacto de corpo mole, enfim, tem uma série de testes que você tem que submeter ao seu projeto, né? A parte ruim, né, entre aspas, é que sim, você tem que ter um pouco mais de trabalho na hora de você implementar uma ideia maluca tirada da sua cachola, né? Se você quer fazer uma construção completamente esférica, porque acredita em algum tipo de desenho mais voltado para formas naturais, você vai ter que comprovar que esse sistema ele sobrevive, então, ao teste da norma de desempenho de edificações para que ele se torne viável, ao menos que você não queira fazer isso para terceiros e queira fazer para si mesmo, né? Sim. Não tem risco, né? Mas quando você envolve terceiros, você está oferecendo isso como um produto para alguém, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, como bem posto, ele atrela a norma técnica e acaba atrelando, então, essa norma de desempenho em edificações. Eu encaro ela como um passo positivo, ela qualifica o mercado, né? Ela torna o mercado mais seguro para o consumidor e ele torna mais interessante até para o próprio arquiteto, que ele se desvincula, né, de um risco desmedido a partir do momento que ele justamente bota o instituto certificador junto a si na cadeia de responsabilidade, né? Ele pode ter um parceiro na hora de dirimir a responsabilidade pelas suas ideias malucas. Sim. Não, perfeito. Tem que ter maluquice com critério, né? Sempre, né? Posso fazer uma pergunta, Gustavo? Pode, claro, Dudu. Manda Então, ver. eu quero completar um pouco isso, né? Eu acho que tem um assunto aqui que você colocou que é muito interessante, né? Que talvez possa ficar mais claro, que a gente estava falando eu escrevi aqui como graduação de entrada na profissão, né? Uma vez eu li que para você ser arquiteto em Nova York, você, para entrar na prefeitura, ou sei lá qual é o lugar, ou no próprio AIA, né, de repente você tem que demonstrar que você trabalhou com alguém e participou de um projeto do tamanho do projeto que você está propondo. Quer dizer, é uma referência interessante, né? Quer dizer, se você sai da faculdade, vai pegar, como é aqui, você tem todo os projetos, como você falou, fazer um prédio de 50 andares
no primeiro ano da profissão é um pouquinho arriscado, né? Não que não tenham feito, né? Por exemplo, esse edifício aqui o Conjunto Nacional foi feito pelo Libeskind quando ele era recém-formado, né? Então, não é que é impossível, mas existe uma condição que poderia ter mesmo, né? Que poderíamos desenvolver. Como é que isso poderia ser feito legalmente, assim? Como é que um juiz entenderia isso? É isso que eu precisaria que você explicasse melhor, né? Porque essa não é que está limitando, mas está dando apoio, né? Quer dizer, como é que seria interessante numa defesa ou numa conquista, né? Como é que isso poderia ser visto pela justiça, né? Ok, bom, distinguindo um pouco a questão do judiciário com o administrativo, né? Quando você fala de uma aquisição de um serviço pela prefeitura, ela tem a possibilidade, né, de normatizar, independentemente de haver uma lei em sentido estrito, né? As regras de contratação, né, do public bid, no caso de Nova York, aqui no caso da licitação, você pode ter critérios mínimos de atendimento. Isso. E sim, Isso tem, né? Já tem, né? claro que você atrelar isso a, digamos assim, a idade fere o princípio da igualdade, né? Se você for para questões constitucionais. Mas você pode pedir um portfólio mínimo, isso sim, que é o que você está me trazendo, né? Algum tipo de equivalência com aquele orçamento que está sendo ofertado, né, para uma obra pública. Isso é possível. Nós temos aqui o próprio CAL disponibiliza, né, que pouca gente usa, o acervo técnico, né? Certo. Isso poderia ser realmente, acho que talvez caiba também a gente, como ASBEA, conversar, né, ter interlocução aí com outras associações de cunho judiciário, de cunho público, e mostrar como que é importante a questão, né, do acervo técnico. A organizada ela é fundamental justamente para isso, para trazer, né, essas falhas de mercado à atenção, né, dos agentes públicos. Vocês podem se relacionar com o próprio escritório do Estado, né, responsável pelas licitações, e trazer isso como critérios interessantes para que eles tragam, né, nos seus contratos públicos, seja a nível municipal, estadual, ou mesmo na União. Isso pode ser conversado né, no caso das ASBEA São Paulo, conversar com o Estado de São Paulo, com o município de São Paulo, enfim, como vocês acharem adequado trazer isso de forma que seja irradiado. Lembrando que sempre que a gente fala de normas e boas práticas, se você atingir alguns bons stakeholders, eles acabam fazendo o caminho cascata, o efeito cascata, né? Se você pega o Estado de São Paulo como um benchmark para trazer boas práticas, outros estados acabam seguindo. Então, é uma maneira de você trazer isso. E já em relação ao judiciário, aquele conceito de negligência e de imperícia, ele pode ser atrelado à questão do portfólio. Se você tem um portfólio mais robusto, você normalmente vai conseguir provar que não há uma falta de conhecimento técnico ou algum tipo de negligência profissional que levou àquele acidente, mas eventualmente um fato da vida ou a intervenção de um terceiro, enfim. Mas ele serve sim como um elemento de convencimento para o judiciário. Bom, eu vou aproveitar aqui que a ideia era eu fazer umas perguntas, mas depois entrar dos participantes, mas está tudo sendo um pouco misturado e está ótimo, né? Perfeito. Eu queria então já aproveitar, pegar uma das perguntas aqui do Ricardo Alexandre Góes Ferreira. Ele fez uma pergunta, eu só não sei se eu entendi, Ricardo. Você quer abrir seu áudio e fazer a pergunta? Se tiver ainda, está aí, né? Estou aqui sim. Boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Excelente explanação aí dos ministrantes. Minha questão é referente a um pós-momento do projeto, o design, né? Quando eu chego no momento da obra, identifico que teve um erro técnico devido a uma solução de projeto que foi dada, por quantidade, por qualidade, algum critério de metodologia, coisa do tipo. Como é que eu vou acionar um tipo de garantia para suprir essa eventual aí deficiência? Na visão do contratante, tá?
Bom, no caso, você é contratante, a equipe de execução ela identificou algum tipo de impossibilidade fática de se levar aquele projeto a cabo tal como apresentado, é isso? Então, justamente, a responsabilidade do profissional que prestou esse serviço de maneira equivocada, se você consegue fazer o nexo de causalidade, né, entre a patologia de projeto com a impossibilidade de execução, então você pode acionar então o projetista, né, por esse tipo de equívoco. Claro que existe um problema atrelado às possibilidades de resposta, muitas vezes, do profissional quando ele é isolado, ao tamanho da responsabilidade esperada. Por isso que é interessante você diluir, às vezes, o risco através de um seguro, ou através da contratação de um escritório, ao invés de um profissional isolado, para que esse escritório tenha maiores condições de arcar com o prejuízo, né, de algum tipo de situação nesse sentido, né, porque muitas vezes um erro de projeto ele pode gerar realmente uma associação de eventos que o arquiteto sozinho não tem capacidade financeira de arcar, né? Então, Não, por mas isso, até aproveitando balanço. aproveitando esse gancho, Magnum, eu acho que você tocou num ponto legal, porque assim hoje em dia os escritórios, diferentemente assim de, sei lá, muito tempo atrás, são grandes equipes, né, de projetistas, e muitas vezes tem escritório aqui em São Paulo com 120 arquitetos, né? E muitas vezes em algum projeto específico, sei lá, de um prédio X aqui de São Paulo, você tem lá uma equipe de às vezes 6 arquitetos, 5 arquitetos, sei lá, trabalhando naquele projeto, fora, né, os projetistas complementares, etc e tal. Mas uma ideia, uma questão que eu queria trazer para vocês é que se seria importante, dentro da empresa de arquitetura, você ter também uma matriz de responsabilidades, dentro dessa questão de mapeamento mesmo de processos, que você tem, né, lá o arquiteto júnior que está começando, você tem o arquiteto pleno, você tem o coordenador, você tem o dono do escritório. Você acha que seria um caminho assim de criar uma matriz dentro do escritório de responsabilidades e, eventualmente, cada um ter um seguro equivalente à sua responsabilidade? Certamente é fundamental, né, para uma empresa que ela trabalha com profissionais específicos, né, como é o caso de um escritório de arquitetos, você ter esse mapeamento, até porque o regime de cargos e salários, né, ele deve ser proporcional à responsabilidade de cada um, para que Sim, justamente eles possam, né, responder de forma regressiva pelo sua cota de participação, né, nesse projeto. E sim, a securitização da profissão eu acho que é fundamental justamente para que você não traga também uma carga pessoal tão pesada que impeça, né, a prática profissional. Porque se você traz uma carga de responsabilidade muito grande para o profissional arquiteto, ele acaba se desestimulando a atuar com medo, né, dos riscos da profissão. Então, aliar sempre a questão da diluição de risco, seja pelo seguro ou seja pelo número de envolvidos e um mapeamento bom de atribuições proporcional aos cargos e salários de cada um, pode ser uma maneira de você melhorar os incentivos, então, para que haja o devido cuidado de cada um dos profissionais. é uma coisa, inclusive, que eu acho que, assim, imagino que em outros países já devem ter, que a gente acaba não tendo aqui, né? Tem uma pergunta aqui da Nilde, eu não sei se, talvez seja um pouco específico, eu não sei se você vai estar totalmente informado, porque hoje a gente tem o BIM, né, que é o Building Information Modeling, né, que você trabalha num modelo, né? Eu estou até agora num projeto que tem uma empresa que, inclusive, está fazendo a organização desse modelo, né? Cada um ali, cada projetista, eu, por exemplo, fazendo paisagismo, vou fornecer o meu elemento tridimensional ali, a arquitetura, o projetista de estrutura, e cada um vai colocar o seu modelo para ele fazer aquele que ele chama de modelo federado, né? E para realmente aquilo depois ir para a construção. Então, a pergunta da Nilde é: o que muda nas atribuições e responsabilidades do arquiteto com a metodologia BIM? Já existe uma regularização da função BIM Manager pelo CAL?
Ó, isso eu já até te falo, Nilde, que ainda não existe isso, porque tem um grupo de trabalho aqui na ASBEA falando. Mas, assim, eu queria a sua opinião dessa questão do BIM. Você acha que ela contribui aí para deixar mais claro as questões? Com certeza, qualquer tipo de sistema que ele ajuda na formalização das atribuições, ele justamente auxilia nesse mapeamento que a gente estava falando, né? A busca, né, pela participação de cada um, quando você tem um sistema como o BIM, que ele acaba formalizando a participação de cada um dentro daquele complexo de projetos que vai confirmando, então, aquele grande projetão. Você vai sobrepondo, né, as camadas do projeto, tanto hidráulico como elétrico, enfim, a parte de paisagismo, ele vai facilitar na hora de você identificar quem fez o quê. Então, ele torna muito mais fácil esse acesso à informação que a gente estava falando de, né, eu não preciso nem perguntar para a empresa quem fez o quê, porque eu posso pegar, rastrear, né, a partir dos participantes, quem está envolvido naquela equipe. Facilita muito a comprovação, né, também de quem cometeu o equívoco em relação a quem está assinando, né, o projeto como um todo. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tem mais... Eu vou pegar mais uma pergunta aqui, nossa, e depois mais uma aqui da turma, né? Deixa eu ver, em que medida é omissa a legislação sobre responsabilidade civil de arquitetos enquanto projetistas? O que poderia se fazer para preencher essa lacuna melhor e dar mais segurança ao exercício da profissão e ao recebimento também do serviço pela sociedade? Então, assim, se realmente existe algum grau de omissão legal na atividade de projeto só, né? Não só construção. Assim, pelo seu estudo que você fez, né? Se você se deparou com isso. Na verdade, os sistemas de responsabilidade como um todo, eles não são específicos em relação a projeto ou a obra, eles são guarda-chuva. Você tem sistemas de causar dano a outra pessoa, que isso pode acontecer em qualquer etapa da concepção, produção, execução, entrega né, de produto. E a especificidade que há em termos de sistema de responsabilidade entre o Código Civil, que existe esse sistema aberto, né, em relação à culpa e o risco, e o sistema do Código de Defesa do Consumidor, que ele trata mais de prestação de serviço e a entrega do produto. Vai ter, inclusive, essa questão da qualidade, né, do produto entregue em relação às normas técnicas. E são as normas técnicas que vão justamente fazer esse acondicionamento, digamos assim, entre as diferentes fases da produção. Você faz de projeto, de execução ou de incorporação, eventualmente de venda. Aí é uma nuance que as normas técnicas e a casuística, como a gente chama, né? É cada caso que vai dar os elementos para que você traga as provas, para você trazer elementos, então, de defesa ou de, eventualmente, mitigação do risco daquele profissional. Então, eu acho que uma coisa até muito legal que eu até anotei aqui, que eu acabei esquecendo de falar, que, assim, não só as normas técnicas são as norteadoras, né? Acho que até o Cristiano falou que tem outras normas, mas, gente, tem uma coisa aqui que é muito importante, que é os manuais de escopo das BEA, né? Que a gente acaba, aqui a ASBEA, como associação, tem um manual de escopo que talvez precisasse ser complementado, né? Por conta aí das questões tecnológicas ou para atender também outros nichos, além da questão do mercado imobiliário. Mas, assim, acho que a gente tem, no final das contas, uma responsabilidade grande e, assim, a faca e o queijo na mão para construir realmente uma matriz de responsabilidade mais adequada, né? Pelo que a gente realmente faz esse documento, né? E deixa eu ver, gente, eu vou pegar aqui mais uma pergunta, a gente já está 19h13, né? Para também não escapar muito do nosso tempo. Deixa eu ver aqui mais quem que tem alguma pergunta aqui, senão eu vou pegar uma outra. O Ricardo Ari, que falou, boa noite, como funciona a questão de hierarquia de leis municipais, estaduais e federais e normas ABNT? Muitas vezes há uma lei e norma tratando do mesmo assunto, com exigência até critérios diferentes. Exemplo, Instrução Técnica 11 dos Bombeiros de São Paulo e a NBR 9077. É verdade, isso acontece principalmente aí nos bombeiros, né? Então, o que vem primeiro aí, então, Magno? Bom, vamos lá.
Hierarquia das normas, ela funciona da seguinte forma. Você tem que pensar numa pirâmide alimentar, digamos assim. Lá no topo, você substitui as gorduras pela Constituição Federal. Ela que vai dar todo tipo de norma, ela se reporta à Constituição. Tudo que é contra a Constituição é inválido dentro desse sistema. Abaixo, você vai ter, então, junto com as carnes, ovos e tudo mais, as proteínas, você vai ter as leis ordinárias e as leis complementares, que são as leis expedidas, então, pelas casas legislativas. A Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa Estadual e as câmaras municipais. Essas leis, elas estão logo abaixo da Constituição, ou seja, tudo que vai contra uma lei é inválido dentro do sistema legal. E por último, você vai ter a base, então, a nossa saladinha e tudo mais, que são as normativas. As normativas, elas estão ela é a base da pirâmide porque ela tem N fontes, né? Fontes informais e fontes formais, mas que são fontes, digamos assim, infralegais, como a gente chama. E essas fontes infralegais, elas podem ser normativas expedidas pelos bombeiros, que são normas técnicas, como normas técnicas expedidas pela ABNT, só que elas são expedidas pelo Poder Executivo. Então, quando elas conflitam com uma norma técnica da sociedade civil, a gente tem que verificar o quê? O que está por trás dessa norma técnica. Se por trás da norma técnica dos bombeiros eu tenho um decreto, que é equivalente a uma lei ordinária expedida pelo Poder Executivo, então eu tenho que essa norma técnica ela tem o mesmo tipo de hierarquia da norma técnica da ABNT que está resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então tem que fazer uma adequação do que é específico, talvez, para aquele caso. Talvez a especificidade de uma norma, ela me leve à norma adequada. Mas se isso não resolve, se há realmente o mesmo caso e duas soluções diferentes, então eu tenho que trazer realmente esse debate ou para o órgão de controle, que seriam os bombeiros, né, para discutir dentro de um grupo de trabalho o que realmente é mais adequado, se é uma norma eventualmente mais atual da sociedade civil em relação a uma norma que já está defasada dos bombeiros, ok, de repente está na hora de atualizar a norma dos bombeiros com base na norma da sociedade civil. Ou não, a norma dos bombeiros, ela realmente ela é mais protetiva, é mais interessante que a norma da sociedade civil, então ignora-se essa norma. Mas existe um diálogo, né, que deve ser feito entre o órgão de controle e a sociedade civil interessada. Seja interessada porque ela está num caso concreto, e aí o judiciário vai decidir, seja uma maneira preventiva em que há realmente um diálogo entre a instituição, a SBEA, por exemplo, e o Corpo de Bombeiros local para que haja um trabalho, então, em cima dessas normas conflitantes. Bom, Magno, acho que só vamos fazer uma última pergunta aqui para encerrar, né? Que é legal, né? Que tem bastante gente aqui bastante gente perguntando e tal, e depois eu vou enviar para vocês, se puder depois responder, a gente vê depois aqui como que pode deixar à disposição. Mas uma última pergunta, você falou na sua apresentação da questão da responsabilidade pré-contratual, né? E aqui é sabido, aqui entre os arquitetos, dos famosos estudos no risco, né? Que a gente chama, que são, muitas vezes, o incorporador não comprou o terreno, mas ele quer se certificar do que dá para fazer através do estudo com o arquiteto, mas sem pagar ainda por esse estudo, né? Isso, olha, é super normal, meus colegas aqui estão aqui para comprovar comigo essa situação. Então, a pergunta seria isso daí, no estudo do risco, como se caracteriza a nossa responsabilidade pré-contratual e se ela traz algum ônus para o arquiteto que elabora? Bom, vamos lá. Sempre que você bota um filho no mundo, você é responsável pelo seu filho. Então, se você está colocando algum tipo de estudo de viabilidade técnica em relação a determinado terreno, mesmo que não seja de propriedade daquele cliente, ele gera uma expectativa, né, em relação à informação que você está fornecendo. Então, ao fornecer a informação, você traz o risco sobre a informação que você está prestando. Ela não deixa de ser uma prestação de serviço, mesmo que ela não seja onerosa. Sim. Esse é um risco que nós advogados temos também, né? Sempre tem aquele cliente que quer justamente fazer uma perguntinha informal
E que, na verdade, você está resolvendo um problema de fato, né? E depois, se aquela solução que você está dando a título gratuito não resolve o problema de fato, você é responsável pelo que você está falando. Então, o interessante para qualquer profissional, seja da área do direito, seja da área da arquitetura, para se resguardar enquanto ao risco criado, né, aquela informação que está circulando, é justamente cobrar por ela, né? Eu não recomendo fazer algum tipo de trabalho no risco completo, porque realmente essa informação que você circula no mundo, ela está trazendo algum tipo de risco. Então, se você está fazendo isso, convém que você realmente cobre do seu cliente para que você possa, então, pagar o seu seguro, pagar a própria defesa, né, se for o caso, contra esse tipo de risco que você está gerando, né? Às vezes a gente tem parte desse pressuposto equivocado de que conquistar o cliente é gerar benesses, né? Mas muitas vezes essa questão ela é equivocada, né? Muitas vezes o cliente ele percebe como profissional aquele profissional que está cobrando, inclusive, para fazer algum tipo de estudo, porque ele vê, não, se ele está cobrando é porque ele realmente tem confiança no que ele está fazendo. Porque se ele não está cobrando, às vezes ele está em dúvida sobre o que ele está fazendo. Ou Então, seja, é ruim para todo mundo no final das contas, né? é uma seleção diversa que se cria, né? Você cria um conforto para que o cliente ele procure, né, sempre alguém que está dando de graça porque virou um costume, mas você exclui do mercado pessoas que poderiam estar fazendo um trabalho melhor se estivesse cobrando. Sim, sim. Ó, eu falei que ia ser a última, mas veio uma aqui do nosso turma para a gente finalizar. Cristiano Miranda perguntando assim, que admitindo que é uma questão mesmo, que a diferença de força entre contratante e contratado. Em geral, o contratante tem um poder econômico lá muito maior, né, do que o contratado, mas tem casos diferentes também, né? A pergunta é se há no universo do direito privado algum mecanismo jurídico de proteção ou de equiparação de direito e deveres entre essas partes. Sim, normalmente na hora de você interpretar uma norma, principalmente quando você vai ao judiciário, né? Por mais que você seja uma pessoa jurídica A contra uma pessoa jurídica B, em que há uma presunção de equiparação, claro que você vai ter uma proporcionalidade entre o tamanho dessas empresas, entre o tamanho dessas forças, né? Que estão atuando dentro de uma relação. Inclusive na interpretação de contratos, né? Nós temos muitas vezes contratos de adesão em que a gente não tem controle sobre eles. Então, normalmente, a interpretação desses contratos de adesão elas são feitas a favor daquele que não tem o poder de controle da relação, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor ele traz isso e é aplicável, inclusive, em pessoas jurídicas de portes proporcionais, digamos assim, quando você tem uma diferença de poder econômico muito elevado. Então, existem mecanismos de, digamos assim, compensação, né? O direito é sempre uma balança justamente para equilibrar esse tipo de situação. Perfeito, então, Magnum. Poxa, foi bem legal. A gente passou bastante um pouquinho do tempo, né? Mas acho que foi positivo, porque acho que despertou e desperta muito interesse, muitas dúvidas. Então, queria agradecer, Magnum, pela sua disponibilidade em falar conosco. As perguntas que eu não consegui fazer, eu vou pedir até para o Pedro compilar que a gente te envia, tá? Queria agradecer também aqui o Cristiano e o Márcio lá da Target pela parceria, pela participação. E vamos marcar depois uma outra, né, para falar novamente, mas agora de normas, tá bom? Então, beleza, gente. Obrigado a todos aí pela participação e até breve. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite a todos.